Fala, E aí, Thiago. Rogério, como que vai? Quanto tempo? Tudo bom? E aí, rapaz? Tudo bem? Só aqui na remota mesmo, né? Porque ao vivo, presencial no caso, né? Tá difícil te encontrar. No meio da correria, É, tu tá sempre correndo, pô? Correndo, pedalando, nadando. Você nunca para? Fica difícil, hein? trabalhando Como que bastante, vai? Tá trabalhando, né? muita coisa. Cuidado pra não enricar, tá, Rogério? Não, mas quem trabalha muito não é rica, não. Não tem tempo, né? Não tem tempo. Bom te ver, cara. Bom te ver, bom te ver. A gente não E trabalha aí, muito. animado pra mais? Ah, é sempre legal, a gente fala, a gente gosta de falar, né? Deixa eu falar um pouquinho hoje também. Então, Você é a figura, muito bom. levanta, Daqui a pouco levanta essa bola aí a que a gente... gente já começa. Daqui a pouco a gente começa. Dá mais um minutinho para o pessoal entrar. Pô, eu vi. Agradecer também aqui ó, a presença de todo mundo. Eu tô vendo aqui, tem uns amigos aqui, rapaz. Sério? Amigo, amigo? Inteiro, tudo aí. E aí, o dia tá lindo Deve estar hoje, hein, rapaz? pedalando e assistindo. Não? Deve estar pedalando e assistindo. Não, essa galera tá trabalhando. Agora é o horário da galera trabalhar. Tá certo. É isso. Bom te ver, bom te ver. Tá em casa? Na Eu tô, obra? eu tô aqui, tô acompanhando aqui um empreendimento aqui novo aqui. Tá certo. Trabalhando, né? É, Tá trabalhando. eu acabei de dar aula, rapaz. Tava dando aula. Aí quando você me chamou, eu falei, caramba, tem a live às 5, aí para tudo, monta o local para falar, pega o telefone, dá meio uma improvisada. Vamos ver se o conteúdo é que tem que estar bom. É. Mas esse papel de parede que está atrás de você tá legal, tá bonito. Papel de parede. A nuvem, a árvore. Esse papel de parede aí. Tá legal, ficou maneiro. Mas Depois me dá esse aplicativo. eu dou, sim, é live, filho, é live. Não tem nada virtual aqui não, é live. É isso. Podemos começar devagarzinho? Claro que sim, pô. Vamos? Vamos, vamos. Tô vendo que o pessoal ainda está entrando. Então, gente, fala galera, tudo bom? Boa tarde, meu nome é Thiago Leite, eu sou educador físico, sou nutricionista, sou doutor em bioquímica e docente do FRJ. A ideia aqui, o objetivo principal da live é sempre trazer conteúdo de qualidade, porém de uma forma assim tranquila, simples, né, no nosso linguajar, para ficar mais acessível e mais palatável, né? Mas sempre com conteúdos pertinentes no tema fisiologia, nutrição e performance. Então, para isso, hoje, né, a gente vai comentar mais especificamente sobre Ultra Endurance, correto? E eu tenho o imenso prazer de convidar, né, o professor Rogério Fernandes. O professor Rogério Fernandes também é nutricionista, profissional de educação física, mestre de ciências da motricidade humana e também é atleta. Então, Rogério, muito obrigado pelo teu aceite do convite, uma grande satisfação estar aqui com você, grande amigo, meu parceiro também dos eventos, né? Eu só não consigo acompanhar ele na corrida, na bicicleta, mas assim, online eu consigo. Então, Rogério, muito obrigado. Com certeza essa live aqui vai agradecer muito, muito conhecimento para todo mundo que está nos escutando. E como uma fala inicial sua, eu queria que você dissesse para todo mundo como que você iniciou no esporte. Para quem não conhece, o Rogério também é atleta, foi atleta, será atleta, está na veia. Então, como que você iniciou essa tua trajetória aí? Para a gente depois entrar na parte mais técnica, Rogério. Obrigado. Tudo começou em 1998, propriamente dito assim, o ano que startou a prática de atividades de endurance e de ultra endurance, né? Eu era eu era professor pertencente do quadro docente da universidade Castelo Branco, no Rio de Janeiro, e eu sempre falava muito nos temas de pós-graduação sobre endurance, ultra endurance, e sempre gostei de utilizar muita teoria e prática, né, nos meus exemplos das minhas aulas e tal. E foi aí que, em 99,
eu decidi fazer minha primeira prova bem de vulto, assim, né? De grandes distâncias, que foi o Ironman. E eu fiz uma preparação... Começou pelo Ironman. Foi, direto para o Começou de leve. De leve. Vamos embora para o Ironman, de leve. Isso. Eu já tinha feito umas meias maratonas, mas eu gostava muito da Endurance, né? Do Ultra Endurance. E eu falei assim, pô, a colher e entender o que é, não ficar escutando falácias nem mitos e perceber dentro da fisiologia o que realmente funciona na preparação de um Ironman, no seu aspecto fisiológico, no seu aspecto nutricional, quais são as nuances, quais são as verdades e as inverdades. E aí foi aí que eu comecei. Foi minha primeira prova, foi Ironman Brasil. Minha primeira prova foi... Desculpa, eu errei na data. Foi 2002, foi meu primeiro Ironman. Foi. Então, eu comecei toda essa minha preparação em 2001. 2000, foi onde que eu comecei. E aí eu fiz a preparação mais ou menos de um ano de prova e eu fui disputar participar dessa competição em 25 de maio de 2002. Exatamente a data. Deu para pegar bem, Thiago? Tá me escutando bem? Sim, deu. Só no finalzinho que travou, mas só no finalzinho mesmo. Acho que deu para todo mundo entender um pouco da sua história, até o seu processo competindo no Ironman. Aí depois dessas provas, surgiram outras, né? Maratona de 50 quilômetros, depois vieram mais 3 Ironmans, ao todo foram 4. E cada vez mais me ajuda na forma de como que eu consigo, durante as minhas aulas presenciais, teóricas, práticas e tal, eu consigo de forma mais prática, deixar as minhas explicações mais tangíveis, né? Que parece algo assim muito complicado, necessita de um pouco de estudo, mas quando você consegue botar prática nisso, você consegue deixar a situação muito mais percebível, né? Mais tangível para quem está te escutando, quem está te observando, né? Muito bom, Rogério. Então, assim, você citou que você já fez o Ironman, que é um triatlon, né? Então tem a natação, Sim. tem a bicicleta, o ciclismo e a corrida. Você já fez também corrida de 50 quilômetros, por exemplo, como você citou. Então é bom salientar aqui para quem está nos escutando que quando a gente comenta, pô, a gente vai fazer uma live sobre ultra endurance. Eu não sei o que vem na cabeça do pessoal. Tem pessoas que vêm só, pô, é corrida. Então, gente, ultra endurance pode ser triatlon, pode ser corrida de pista, pode ser corrida de aventura, pode ser ciclismo, natação, pode ser natação, ultra endurance, natação, pode ser marcha atlética. Então, existem várias modalidades que estão dentro ou debaixo desse guarda-chuva maior que a gente chama de ultra endurance. Por exemplo, pela Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, no seu posicionamento de 2019, quando ela comenta sobre ultra endurance, mais especificamente sobre ultramaratona, agora estou falando de corrida, ela comenta o seguinte: são provas acima da maratona, com certeza, mas que normalmente levam mais do que 6 horas de prova. Então ele foca até muito nesse posicionamento, provas de 80 quilômetros e provas de 160 quilômetros. Porém, tem provas muito maiores do que isso, com distâncias bem maiores. Então tem provas que são provas únicas, uma quilometragem única para você terminar naquele dia. Tem provas de múltiplos estágios, inclusive. Múltiplos estágios. Que, do extremo que eu tenho conhecimento, pasmem, 5.000 quilômetros correndo. 5.000 quilômetros correndo em vários dias. Ele cita isso no posicionamento.
Uma famosa, né, Rogério, é o triatlo realmente, o Ironman é bem famoso. Outros no ciclismo, Tour de France, quem nunca escutou, né? O Giro da Itália, Tour de France, todo mundo já escutou. Tem prova no Alasca. Depois a gente vai comentar, porque o Rogério tem atleta dele que vai lá para o gelo. Aí você tem toda uma adaptação diferente, específica. Então a gente tem que ter cuidado, quando a gente está aqui falando com um público grande, numa live, quando você fala de ultra endurance, saber destrinchar um pouquinho mais. Porque aquele atleta do Ironman, por exemplo, do primeiro pelotão, ele vai com uma intensidade absurda, seja na natação, seja no ciclismo, na corrida. Mas tem aquele atleta, gente, por exemplo, agora, de uma corrida, uma ultramaratona, que está ali só para completar a prova. Completar. Uma corrida de aventura, por exemplo. É um desafio pessoal. Ele não quer chegar em primeiro, é um desafio pessoal. São atletas que, se você é nutricionista, você é profissional de educação física, estiver no consultório, são atletas com demandas totalmente diferentes. O alto nível é uma coisa absurda. É totalmente diferente daquele atleta amador. A demanda fisiológica, por conta do treinamento. Treinamento que imprime a demanda pela nutrição. E o treinamento de um atleta profissional é muito mais intenso, pesado, com volume de treino muito maior do que um atleta amador. Então isso vai ter uma repercussão na nutrição de forma diferenciada. Então o primeiro ponto aqui da live, né? Saber quem é o seu cliente, quem é o seu paciente, quem está no seu consultório, quem você está atendendo, porque a repercussão pode realmente ser diferente. E além do cliente em si, a modalidade esportiva. A gente vai pincelar várias aqui, mas o foco dessa live vai ser corrida. Ultra maratona, foco. Não vai ser exclusivo, mas é o foco. Quer completar, Rogério? Tiago, quando a gente fala sobre modalidades e você entender a modalidade é de suma importância. É muito complicado quando você chega num consultório procurando informação e, às vezes, o nutricionista com a especialidade de nutrição esportiva não conhece a prática, né, a logística da prova em questão que está sendo questionado para ele, né? Como é que ele vai suplementar, como é que ele vai ingerir sua hidratação, sua rotina de carbo, como é que vai ingerir proteína, como é que vai ser teu treino. Se a pessoa não entende o que acontece nesse universo da Ultra Endurance, né? Quais são as logísticas, porque na prova uma coisa também muito interessante é você entender o que é ofertado na prova, né? Os pontos de apoio, se há necessidade de você levar mochila, não há necessidade de levar mochila, porque senão você fica levando pesos extra para o gasto energético aumentar mais ainda, sem necessidade alguma. E hoje em dia eu fico muito preocupado com Ultra Endurance, porque que acontece? Quando a gente fala sobre performance, ou você está participando para completar a prova, é muito complicado você entender a magnitude dessa competição, dessa prova que você está fazendo. Porque o que acontece? Você não pode banalizar uma prova dessas, onde que eventos múltiplos podem estar acontecendo, variáveis externas absolutas, muito de grande valia pode estar acontecendo nessa prova, e você não consegue dominá-las. O desconforto é certo. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, errar na estratégia nutricional e na estratégia de treino numa prova dessa. Porque você já está fadado já ao insucesso antes de começar a prova. Então, uma prova de grande... Perfeito. Então, Rogério, vê se você concorda comigo. Por exemplo, se eu sou um nutricionista e vou atender um cliente desse perfil de Ultra Endurance, por mais que eu, Thiago, não faça essa modalidade, eu tenho que conhecê-la profundamente. E se de preferência, estudar ela, e de preferência ir a campo, pelo menos uma vez, para literalmente respirar aquele oxigênio dali da prova, entender a prova. Então, não ficar só no consultório, no livro-texto, no artigo científico, no ar-condicionado, mas o nutricionista esportivo raiz, ele tem que, pelo menos uma vez com o cliente dele, se tiver possibilidade, né, ir nessa prova, conhecer, respirar. Porque realmente tem essas particularidades, essas variáveis externas que acontecem e não estão no livro-texto. Você tem que ter esse feedback do profissional, do atleta, diariamente. Olha, a gente vai testar esse suplemento, ou essa comida, ou esse alimento. Depois você tem que me dar o feedback, o que está funcionando, o que não está funcionando, diariamente de preferência, para poder fazer
esse ajuste fino, porque realmente não é uma prova trivial. Não é uma prova trivial. Sim. E pode, inclusive, colocar em risco a sua saúde e, quem sabe, até a sua vida, dependendo da condição extrema que você está cometido. A gente pode falar daqui a pouco, por exemplo, sobre alguns casos de óbito que a gente tem em ultra endurance, por exemplo, devido à hiponatremia. Isso já está relatado na literatura. Né? Então, não é uma prova realmente muito fácil. Vou chegar lá e vou fazer. Não é, gente. Ultra Endurance não é 10 quilômetros ou 5 quilômetros, que a gente está acostumado a correr no dia a dia. É uma prova mais pesada. Requer cuidado de um profissional. Você mencionou assim, sobre a capacidade de aclimatação, você vivenciar um pouco, né? Ter noção. A gente vai tentar buscar a especificidade ao máximo, sempre ao máximo. Sendo que existem momentos e existem lugares com variáveis climáticas absurdas que às vezes a gente tenta gerar um ambiente harmônico similar àquela realidade. Mas, por exemplo, você falou sobre temperaturas extremas. Eu tenho alguns atletas e pacientes que já completaram essa tríade, né, de 3 provas que eles chamam de 135 milhas. Tem a BR-135, tem Arrowhead, que fica na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, e tem Vale da Morte, que é uma prova que você corre a temperatura de 50 graus acima e a outra você corre a 50 graus abaixo. Então, você imagina isso, como é que você vai, num consultório, montar um planejamento nutricional onde que durante o treino ele vai estar talvez 95% fora daquela realidade onde ele vai enfrentar essas temperaturas e que talvez ele vai tentar se aclimatar lá uma semana, onde que a gente sabe que a realidade com 5 dias, 7 dias é impossível. E nós estamos pensando sobre alimento, suplemento, né? Vem à sua cabeça, o que eu vou hidratar, o que eu vou suplementar, o carboidrato, o gel. Vamos imaginar isso a 50 graus positivos. É uma realidade. Vamos imaginar isso a 50 graus negativos. É outra realidade. Então, aquele nosso amigo que fala, a gente vai usar a banana a mais ou menos a 45 minutos de prova, a cada 2 horas. E imagina essa banana numa temperatura de menos 50. Você não consegue morder a banana. Ela vira um pedaço de gelo. Né? Pedaço de gelo. Imagina você tentando se hidratar. Se você não tiver um recipiente adequado com bebida quente, ela congelou. Então, como é que vai ser o uso do carboidrato gel? Colado na pele, junto com a sua camisa, embaixo do casaco, para ele não congelar? É uma estratégia. Então, olha só as nuances, as particularidades que acontecem em provas desse tipo. Por isso tem que entender muito interessante. O que vai acontecer. Olha, nessa prova foi muito bacana. A gente queria ter uma gestão proteica boa, né? Aí como é que a gente fazia, né? Vamos fazer líquido de whey protein, concentrado, bebida mais quente. Beleza. Só que chega uma hora que você enche o saco, você não consegue mais, não fica palatável. Então como é que faz para gerir algo proteico, meio salgado, que tem um pouco de gordura? Aí nós fizemos uso daquelas carnes secas, desidratadas, para se utilizar, entendeu? Durante a prova. E fomos nos adaptando, gerando conteúdo energético para dentro. Rogério, agora, vou pegar o gancho aqui, já que você está comentando conteúdo proteico, falou da banana, falou de energia, né? Uma preocupação grande para todos os atletas de ultra endurance, como a gente até vê no próprio posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva e vários outros, é a questão realmente do balanço energético. Porque esse tipo de atleta, seja no treinamento ou na competição, ele tem um gasto energético muito superior à média da população em geral. Isso é óbvio. Então, pode ter um gasto calórico diário, dependendo da prova ou do treinamento, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 calorias. Então, uma preocupação muito grande do nutricionista esportivo é tentar minimizar esse déficit calórico possível e provável ao longo desse treinamento. Porque a gente sabe hoje, já foi tão cunhado o termo REDS, né? Então aquela sigla, REDS. Então é deficiência energética
no esporte, ou deficiência energética relativa no esporte. Porque se a pessoa, um atleta desse, vem com balanço energético gritante diariamente, isso vai ter repercussão metabólica, bioquímica, fisiológica, seja na saúde e até na performance. Então, antes até da gente comentar dos macronutrientes ou hidratação, eu acho um ponto importante frisar isso, a questão do valor energético total ofertado. E aí a gente tem que realmente tentar bolar uma alimentação dentro da rotina dele, aí a anamnese nutricional, né? Dentro da rotina dele, que ele consiga acessar, que seja palatado, condição financeira e tudo mais, dentro da rotina do treino, para poder tentar atender essa demanda energética gritante. E aí o lipídio vai muito bem, que por vezes é visto como vilão em alguns modelos aí em rede social, mas o lipídio é o que tem maior densidade energética por volume. Isso. Então, como que eu vou chegar a 8, 9, 10 mil calorias de um VET, valor energético total diário, só comendo carboidrato, proteína e 20% de lipídio, por exemplo? É mais complicado, não é? Sim, é muito Qual a complicado. sua opinião em relação a isso? Por isso, Tiago, que eu sempre levanto essa minha bandeira, quem está presente nos meus cursos sabe que eu gosto muito, né? Muito de adaptação metabólica, de você estar utilizando sua maior reserva energética, que são as nossas reservas de triacilglicerol, de gordura. Então, o que acontece? Mas você tem que ser inteligente, o teu corpo tem que ser inteligente, tem que ser treinável, né? Tem que ser treinado. Flexível. Flexível. Então, a gente já está acostumado, muito acostumado, de décadas e décadas e décadas, de gerar um aporte energético oriundo do carboidrato de forma muito fácil. E nosso organismo é um organismo muito poupador. Por que ele vai lá na via energética lipídica se tem uma via tão fácil chegando para ele, de um carboidrato de absorção rápida? Para que ele vai lá naquela via lá metabólica tão mais complicado, na moeda metabólica mais complicado, vale mais, é mais custoso você metabolizar a gordura do que o carboidrato ofertado de forma mais fácil? Então, aí, o que eu costumo fazer muito? É a gente tentar gerar essa adaptação, entendeu? Você virar um termo que eu gosto de falar muito de forma assim, irônica, né? Um total flex. Você tem um aporte energético carboidrato bacana, mas você tem uma reserva quase que inesgotável, lipídica, à tua disposição. E se depender da intensidade do que você está fazendo, por isso que a gente está falando de ultra endurance, a gente não está falando de prova onde tem pace abaixo de 4, de 5 minutos por quilômetro, né? A gente está falando de intensidades moderadas, onde que a gente pode estar gerando substrato energético lipídico com uma grande facilidade, se adaptado, né? Então você já se preocupa menos com aquele aporte energético de forma externa, né? Onde você tem que colocar de fora para dentro, onde você tem uma via já adaptada, onde é que pode gerar um aporte energético muito grande. Aí bacana, você tem as duas vias super bem trabalhadas, aí você vai para uma competição onde você sabe mais ou menos o pace que você está correndo, sabe o relevo de prova que você está fazendo, se você tem necessidade de um maior aporte energético, com a velocidade de absorção mais rápida ou menos rápida, dependendo aí das multipossibilidades dos carboidratos, aí, dos diferentes tipos de géis que estão ofertados no mercado. Então, a gente consegue gerar uma estratégia de prova com muito mais facilidade, né? Correto. Então, uma flexibilidade metabólica é um termo que a gente tem que estar toda hora comentando. Claro. Porque, de novo, então, para quem está aqui nos escutando, né, quando você pega uma prova mais curta, ou até uma prova de ultra endurance, vou botar aqui um triatlon, por exemplo, o Ironman, que todo mundo conhece, só para exemplificar, vamos pegar o Ironman, o primeiro pelotão. A intensidade, gente, é absurda, é muito elevada. Seja na natação, de novo, no ciclismo ou na corrida. A intensidade é muito alta. Quando você pega um atleta de ultramaratona, que está fazendo uma prova de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas, às vezes até do dia inteiro, normalmente a intensidade não é tão alta assim. Intensidade expressa pelo percentual do VO2 máximo, do condicionamento lá cardiorrespiratório. Ele está a 60%, 70% que seja, um pouco abaixo disso. Então, há possibilidade num atleta que não está a 80%, 90% do VO2 máximo, ele está trabalhando a 60%, 65%, oxidar, preferencialmente, inclusive, o principal substrato energético que você tem em estoque, que é a gordura. Então, isso que o professor Rogério está colocando aqui. Então, se você é um atleta que está na marcha ali mais lenta ou moderada, que é o caso de alguns atletas de ultramaratona
para lá de 6, 8, 10, 12 horas de prova, uma flexibilidade metabólica. O que é isso? Flexibilidade metabólica. O seu corpo está adaptado, por conta de treino e nutrição, a, entre aspas, aí, queimar com mais facilidade a gordura e o carboidrato. E eu vou estar de acordo aqui, até porque a própria Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, eu vou citar ela sempre, porque é a mais atual, de 2019, quando ela aborda o tema, ela coloca o seguinte: olha, atletas de ultra endurance precisam acomodar maior quantidade de queima de gordura. Eles não precisam consumir a mesma quantidade de carboidrato por hora na prova, quando comparada a provas mais curtas, que são mais intensas. Não há essa necessidade. Só para vocês terem uma ideia, segundo esse posicionamento, 2019, uma prova, por exemplo, que são 4 maratonas, a gente está falando aqui de 160 quilômetros, ou 100 milhas, uma prova dessa, quando eles fazem a revisão na literatura, o que eles observam? Os atletas campeões, né, os que estão ali no primeiro pelotão, eles estão consumindo mais ou menos 300 calorias por hora numa prova dessa. 300 calorias por hora. Prova de 100 milhas, 160 quilômetros. Pelo menos 300 calorias por hora. E essas 300 calorias não são só de carboidrato. Não são de 90, 100 gramas de carboidrato por hora, que às vezes acontece numa maratona ou numa prova menor. 90, 100, 110, 120 gramas só de carboidrato. Para e pensa. 100 gramas de carboidrato por hora já são 400 calorias. 400 calorias. Eu acabei de dizer que na ultramaratona, que é um pace mais lento, mais devagar, quem está na ponta está consumindo, em média, segundo a literatura, 300 calorias por hora. Então não tem como botar 100 gramas de carboidrato ali. Até a recomendação deles é de 30 a 50 gramas de carboidrato. Sim. 30 a 50. Depois vem com lipídio. E tem uma correlação direta. Quanto maior a distância dessa prova de ultramaratona, quanto maior a distância, maior deve ser o consumo de gordura. E outra coisa, né, Rogério? A gente fala que estamos falando aqui de caloria, gordura, proteína, e a questão da palatabilidade. Fundamental. E o alimento com gordura, normalmente, vem com sal. Você pode, inclusive, comer, até falando agora aqui para o nutricionista recém-formado, ou até já que está formado há algum tempo, mas não tem essa vivência, que só pensa em gel de carboidrato, alguma coisa assim, olha só, sanduíche com carne seca. Sim, claro. Sanduíche com carne seca, salaminho. Tem muito sal. Isso também pode prevenir ou contribuir para o consumo total de caloria, que é importante, porque tem uma relação direta também. Abaixo de 200 calorias por hora, se você consumir abaixo de 200 calorias por hora numa prova de 100 milhas ou 160 quilômetros, tem uma correlação direta com a perda da performance. Uma prova mais curta, ou seja, de 80 quilômetros, que são 2 maratonas, esse déficit calórico que você, porventura, desenvolva durante a prova, não tem tanto impacto assim na performance, porque é uma prova mais curta. Então, eles colocam isso no posicionamento. Provas mais longas, de 100 milhas para lá, 160 quilômetros para lá, você acumular um déficit energético na prova, correlaciona direto com a queda da performance. Então, você tem que consumir comida, estudar a prova, para saber se tem pontos de controle, ou se você vai ter que levar a mochila, e comida que tenha lipídio. Então, oleaginosa, por exemplo, azeitona, por exemplo, castanha, ou fazer seu próprio sanduíche e levar, tem que estudar a prova. Né? Se for um ambiente frio, um achocolatado, um café, vai muito bem, uma sopa quente, tem pontos de controle. Estou falando besteira, Rogério? É por aí. É por aí mesmo. E outra coisa, você falou sobre gordura, proteína, e a gente está levando junto aí um sal, né? Um salzinho para contribuir bastante com a nossa hidratação. A gente sabe, né, que o sódio é hipertônico, meio extracelular, ajuda a reter água, e o que a gente precisa é bastante hidratação nesse momento, né? Aí a gente fica também pensando aí nesses mitos que a gente escuta bastante, lê bastante. Eu, quando estou nas provas, eu fico vendo assim e escutando bastante, né, as pessoas. Você está usando sal? Você está usando sal? Me dá sal, sal para cá, sal para lá, e todo mundo quer usar sal, não sabe se pode. Um fala que a câimbra foi sanada por causa do sal, o outro disse que o sal evitou o enjoo. O que a gente sabe é que o sódio nos ajuda bastante, né, com relação à falta do... mas também esse medo absoluto da falta do sódio não pode ser contraposto também com excesso de sódio, né? Se a pessoa também não tem necessidade alguma de sódio, se ela bota sódio em excesso para dentro também não contribui em nada,
vai deixar ela cada vez mais pesada. E existem relatos de provas de ultra endurance, onde a pessoa exagera na dosagem de sódio e chega no final da prova com 2, 3 quilos, olha só que eu estou falando, 2, 3 quilos a mais de retenção hídrica, entendeu? Onde que numa prova dessa, normalmente se chega desidratado e com menos quilo, né? A pessoa chega muito mais leve. Então, a gente tem que saber que essa... Isso é um ponto muito importante, gente. Muito. Esse monitoramento do sódio, do sal, é muito importante. E a gente vai perceber isso quando? Não é na prova. Na prova é o reflexo do que você fez no treino. Então, você precisa de sal? Não sei. Isso, o sódio está muito relacionado a um fator genético de 2 alelos que se chama CYP1 e ADORA2. A pessoa nasce com ele ou não nasce. Você tem possibilidade de ter uma facilidade maior ou menor de hiponatremia ou não. Então, o que acontece? A gente tem possibilidade de, durante os treinos, estar usando balancinha, a pessoa vai lá, treina, antes de treinar, se pesa, treina, volta do treino, se pesou. O que foi ofertado para ele? Cada 1 hora, 500 a 600 ml de líquido, tal, isotônico, tal. Foi suficiente? Na volta da quilagem, né, verificada se teve perda ou ganho do peso, a gente vai perceber se o sódio foi suficiente ou não foi suficiente. Porque ninguém perde 1 ou 2 quilos de peso, de emagrecimento. A gente perde de desidratação. 1, 2 quilos, sem problema. Mas isso está muito relacionado à ingestão, aporte de sódio. Então, está necessitando de sódio, verificou muita oscilação na pesagem, aí a gente começa a dosar o sódio para aquele indivíduo. Não é uma regra para todos. Então, Rogério, até concordando com toda a sua fala, que eu achei maravilhosa, e todo mundo que está nos escutando, seja nutricionista ou até atleta, coach, treinador, gente, um erro grande que a gente pode cometer, isso é uma fala até do Asker Jeckendrup, para mim, o maior nutricionista esportivo do mundo atualmente, ele fala, você não ter um planejamento de prova. Olha que doido, mas acontece. O professor Rogério acabou de relatar, tem vários atletas ali na prova, e aí, tomo sódio, não tomo? Já acendeu a minha luz aqui. Caramba, ele não tem um planejamento de prova. Então, você, nutricionista esportivo, raiz, que está acompanhando seu atleta ali do seu lado, você tem que ter uma planilha lá no Excel, que seja, tudo que você está ofertando em termos de nutrição, suplemento, durante os treinamentos, e ter um feedback clínico. Olha, está funcionando, não está? Pesa antes da prova, pesa depois do treinamento para ver se ganhou peso, ajustar segundo aquele clima, se está sol, se não está. Tudo que você suplementa, dá de alimento ali durante os treinamentos, com esse feedback anotado, para você ter um planejamento de prova o mais assertivo possível. Se você não tem esse planejamento, fica difícil. E um outro ponto que o Jeckendrup também comenta, se você tem o planejamento, ok, mas se tem coisas, fatores externos durante a competição que estão ali, de alguma forma, contribuindo até negativamente para esse seu planejamento, que não está dando certo, você tem que mudar. Tem que mudar. Você não vai esperar quebrar, literalmente quebrar fisiologicamente, bioquimicamente, que seja durante a prova. Você tem que mudar. Olha, não está dando certo. A quantidade de sódio está baixa, tem que aumentar, estou suando mais, o calor pegou, está ventando contra, estou gastando mais caloria para correr, enfim. Está vendo que o planejamento não está dando certo? Muda. Né? Então, isso também é um ponto importante. Então, achei muito interessante o Rogério falar da questão da hiponatremia, gente. Principalmente o atleta amador, que ainda não está muito experimentado. Imagina, você ganhar peso corporal numa prova dessa de longa distância. O cara começa com 80 quilos e acaba com 82, porque ele está ingerindo muito sódio, muito fluido. E isso pode dar uma hiponatremia, que é a baixa concentração de sódio no sangue. Você está com volume plasmático aumentado, está muito retido hidricamente. Isso dá um problemão. Concentração de sódio no sangue vai de 132, mais ou menos, até 146. Isso é o normal. 132, 140, 142, por aí. Milimol por litro. Começou a baixar para 125. E o coração? Começou a baixar para 125. Fala, Rogério. E o coraçãozinho, como é que trabalha? Com esse sangue mais viscoso? Não é? Faz. Então, assim, ter muito cuidado, ter um conhecimento profundo de fisiologia humana, fisiologia do exercício,
para poder aplicar naquelas condições específicas de prova. Ter o feedback ali do seu atleta. Não é só prescrever no consultório, mandar por e-mail ou por zap e achar que vai acontecer. Não, gente. Tem que estar ali pertinho, no tete-a-tete, para poder ser mais assertivo possível. Então, a hiponatremia é um caso sério. Pode acometer, sim, chegar até a óbito. Existe a hiponatremia associada ao exercício, que não acontece só durante a prova. Esse termo, hiponatremia associada ao exercício ou ao esforço, pode induzir hiponatremia até 24 horas, quem sabe até 48 horas depois da prova. O cidadão acabou outra maratona, foi para casa, ele pode estar tendo uma hiponatremia no dia seguinte e você não está sabendo, porque você não explicou para o seu cliente quais são os sintomas da hiponatremia. Olha só, amigão, você começou a sentir isso aqui, ó, é uma hiponatremia, já acabou a prova, você já está em casa, procura um médico que vai dar problema neurológico. É isso que você tem que saber, tem que ter essas nuances. Por exemplo, a concentração de sódio no sangue é em torno de 700 miligramas a 1000 miligramas de sódio por litro. Para cada 1 litro de sangue, a gente tem... De sangue não, no suor. 700 miligramas a 1000 miligramas ou 1 grama de sódio por litro no suor. Esse Gatorade que a gente tem, qualquer outro repositor de eletrolítico, ele é hipotônico. Ele tem uma quantidade de sódio um pouquinho mais baixa, por litro. Então, de novo, quantidade de sódio por litro de suor, de 700 a 1000 miligramas. E no Gatorade, ou qualquer outro repositor de eletrolítico semelhante, mais ou menos 500 miligramas. Pouquinho mais, pouquinho menos. 500 miligramas de sódio por litro no repositor de eletrolítico. Então, ele é hipotônico em relação ao seu suor. O sangue é o que tem mais. Disparado, ele é mais concentrado ainda. Então, assim, se você já tiver uma hiponatremia instalada, Gatorade não resolve. Se você já tiver uma hiponatremia instalada, Gatorade não resolve. Por que ele não resolve? Porque ele é mais diluído comparado ao sangue. Muito mais diluído comparado ao sangue. Então não tem como. É uma emergência médica. Quem está no risco de ter uma hiponatremia associada ao esforço? Quem está nesse risco? Principalmente atletas que estão no pace mais baixo, bebendo muito fluido, muito sódio e ganhando peso. Principalmente se ele não está aclimatado, por exemplo, ao calor, e o suor dele você vê nitidamente que é aquele suor branco. Então, quem sua, segundo também agora o Colégio Americano, posicionamento do Colégio Americano, quem tem uma taxa de sudorese alta. O que é taxa de sudorese alta, Thiago? Mais de 1,2 litros por hora. Quem sua mais de 1,2 litros por hora, um suor branco, não aclimatado, bebendo muito fluido com sódio, esse cara está no risco de ter uma hiponatremia. Ganhar peso é o maior problema. Ganhar peso é um grande problema. Então, fique atento, você que atende esses atletas, para não cometer esse erro que pode ser, inclusive, infelizmente, fatal. Ô, Tiago, e outra, assim, um contraponto, assim, um contrassenso também muito interessante, breve, falando que não é endurance, estou falando agora de prova super curta, de 5 km. Às vezes a gente chega nas provas ali, aqui no Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo, prova de 5 km, às vezes tem 4 pontos de água, entendeu? E às vezes a pessoa, antes da saída, está com uma mochila de hidratação. Não necessita nada. Prova até de 1 hora de duração, não precisa nem se hidratar durante a prova. Com certeza, não precisa. Se ele estiver bem hidratado antes, né, não vai ter essa necessidade. Não vai ter. Interessante. Antes da prova, Rogério, 2 dias antes da prova, tem alguma recomendação de carboidrato, carbo load, talvez? Antes de uma prova dessa, é importante aumentar os estoques de glicogênio corporal? Eu já venho fazendo isso, Tiago. O que acontece? Normalmente eu prescrevo assim, da seguinte forma: a gente vem. Ela sobe aí em torno aí de 60%. Eu também não subo muito, não. Né? E a qualidade desse carboidrato. Eu vou diminuindo muito as fibras. Né? O intestino não tem que funcionar no dia da prova, né? Então, na véspera da prova, carbo 0 fibra, nada de folhosos, mas o load de carboidrato a gente faz sim, com certeza, vai subindo. Lembrando sempre daquela nossa estratégia. A gente adaptou metabolicamente o nosso organismo, não é ser carbofóbico, a gente tinha muita gordura e proteína na nossa dieta, tinha carboidratos de forma
cíclica, né? A gente ciclava carboidrato mediante os treinos que nós fazíamos. Se fossem treinos mais fortes, treinos às vezes que tivesse montanha, que tivesse grandes subidas, a gente aumentava o aporte de carboidrato durante o treino, mas normalmente o carboidrato nunca durante o período de treino passava de 40 a 50. Nunca. Quando chega a prova, na semana da prova, aí a gente aumenta, a gente vai aumentando, a gente chegando aí até mais ou menos aí 70%, 80% de carbo na véspera da prova. Mas sabendo que você se adaptou metabolicamente, encheu teus tanques, né? Tua capacidade de utilização de gordura como substrato energético, e você, num dia antes, no loading, você já aumentou teu estoque de glicogênio hepático, glicogênio muscular, que a gente sabe que é limitante, não vai demorar também muito. Né? As pessoas acham que aquilo ali é um tanque de combustível inesgotável, não é. Tudo vai depender da intensidade de como você vai começar essa prova. Mas, de forma geral, o load de carboidrato a gente mantém bastante mesmo. Então, na verdade, esse carb load, né, que não deixa de ser até uma periodização nutricional, de certa forma, ele está aí desde a década de 80, para o atleta de endurance, então tem já bastante informação. Um ponto, Rogério, que a gente pode comentar, por exemplo, se surgir um suplemento mágico que promete melhorar a performance no dia da prova, da competição, você viajou, né, por exemplo, a prova, sei lá, em Florianópolis, Ironman, lá de Florianópolis, eu sou aqui do Rio de Janeiro, estou indo para lá, fico lá no hotel, né, antes da prova, 2 dias antes da prova, e lá surge aquele suplemento que vai melhorar minha performance. Eu tomo ou não tomo? Nunca usei. Invento ou não invento? Jamais. Nunca, não inventa. Aquilo ali você pode estar fadado a ter um insucesso. Você pode te dar uma complicação gástrica incrível, você não está acostumado. Lembra sempre que a prova você vai estar comemorando o que você fez durante os treinos. O que você fez durante os treinos, a quantidade de hidratação, a quantidade de digestão, de tudo foi treinada. O esvaziamento gástrico foi treinado. A gente sabe que tem pessoas que têm possibilidade de dificuldade de ter um esvaziamento gástrico mais lento em função de alimento, porque o organismo tem que se adaptar, ele não sabe se joga aporte sanguíneo para membros inferiores ou superiores, dependendo da atividade, ou se mantém o aporte sanguíneo na região estomacal para ocorrer o esvaziamento gástrico. Então, tudo isso é treinado. Você não vai inventar nada de diferente na véspera da prova e no dia da prova. Eu costumo falar que até cuidado com os isotônicos que são ofertados na prova. Quando você vai fazer a inscrição da prova, você sabe quais são os patrocinadores e sabe quais são os isotônicos que vão ser ofertados. Comece a treinar com eles. Legal. Uma dica importante que não está no livro texto. Estudar a prova, estudar o patrocinador e você começar durante o treinamento, se possível, consumir aquele produto que será ofertado na prova. Muito bom. No dia da prova, Rogério, eu acordei. A prova começa daqui a pouco. A prova é, sei lá, 8 da manhã. Eu tenho que acordar de madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã, para aumentar os estoques, por exemplo, de glicogênio hepático, que porventura foram depletados parcialmente durante a noite de sono. É uma estratégia interessante para uma outra endurance. A comida pela manhã não precisa ser nada exagerado, não, porque essa depleção desse estoque de glicogênio pegou aí, Thiago? Sumiu a voz. Sim. Tem uma pergunta aqui, Rogério, para você. Nosso amigo aqui está perguntando o seguinte: independente da nutrição, se a gente alterar qualquer outro hábito perto da prova, perto da competição, isso também pode induzir um fracasso total ou parcial se a gente alterar outros hábitos que não a nutrição em si. De repente, até a questão do sono, do treinamento, né, poderia também contribuir negativamente? Lembrando o nosso intestino, o nosso segundo cérebro, né? Se a gente está ansioso pra caramba, ele vai estar bem complicado também.
Então a gente não vai querer gerar uma outra variável externa mais complicada para ele tentar se arrumar, né? Entendi. E durante a competição, Rogério, durante a competição, a gente já falou da flexibilidade metabólica, já falamos que tem que consumir sim. Novamente, galera, estamos falando do ultramaratonista, aquele que está indo a 60%, 70% do V2 máximo, uma intensidade ali média, né? Tem a demanda ali por lipídio, tem a demanda pelo carboidrato. Lembrando que o fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal nessas condições, abaixo de 70% do V2 máximo, está de certa forma garantido. Então, uma menor probabilidade de um desconforto no trato gastrointestinal, comparado a alguém que está ali a 80%, 90% do VO2 máximo. Com certeza isso pode acontecer. É uma prova longa de resistência, 8, 9, 10 horas. E o que a literatura também aponta, desse aporte calórico total da prova, se você dividir a prova, por exemplo, em 3 partes, a primeira, a segunda e a terceira, o maior aporte calórico total numa prova dessa longa, 200, 300 calorias por hora, 350 calorias por hora que seja, ali na primeira parte, na segunda parte. A terceira parte provavelmente vai ser aquele momento, já para o final da prova, que o seu trato gastrointestinal já não está aceitando tanto assim. Então, é muito individual, com certeza, isso é muito individual, mas em teoria, em tese, do total de caloria ofertada, alimento que você já está acostumado, alimento palatável, primeira parte, segunda parte. A terceira parte, talvez o seu trato gastrointestinal não aceite tanto. E aí, até na recomendação da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, 2019, eles comentam o seguinte, olha, mesmo que você esteja nauseado, mesmo que você esteja com problema gástrico, força um pouco, pode até ser transiente, porque a prova é longa, né? Pode até ser transiente. Deixa de comer um pouquinho, diminui o pace. Daqui a pouco tenta forçar um pouquinho, se alimenta um pouquinho mais. Para o quê? Evitar a hipoglicemia. Pode acontecer. Numa prova muito longa, se você deixar de comer durante muito tempo, isso pode acontecer. Eles fazem esse ponto de corte, Rogério, lá no posicionamento. Prova de 160 quilômetros, ou seja, 100 milhas ou mais, você deixar de consumir 200 calorias por hora por muito tempo, a chance de hipoglicemia aumenta, por mais que você esteja até certo adaptado, quem sabe. Né? Então, consumir carboidrato mesmo, uma náuseazinha, carboidrato e lipídio, tá? Caloria total. Uma náusea, um desconforto, naquele terço final, mas tentar. E priorizar esse primeiro e esse segundo momento da prova. Esses 2 terços iniciais que você aceita melhor. Lembrando que na corrida você oscila muito o trato gastrointestinal, diferente de um ciclismo. Então, essa oscilação também vai machucando ali, entre aspas, né? E dando esse desconforto um pouquinho maior. Quem sabe até uma cafeína, né, Rogério? Aquelas provas muito longas que entram noite adentro. Se você for um responsivo à cafeína, uma prova que leva... Tem prova que leva 24 horas. 24 horas, por correr a maior distância. Uma cafeína talvez seja ergogênico nessa situação? Tem pessoas que são mais responsivas às outras, né? Tem pessoas que a cafeína é espetacular. Tem outras pessoas que efeito zero. Então, isso é tudo testado também antes da competição. Não vai usar nada na competição porque você está fadado ao insucesso. Se você não está acostumado a usar cafeína, você vai usar no dia da prova. Eu não usaria nunca. Sim, correto. E para a recuperação desse atleta? A prova acabou. A prova terminou, conseguiu chegar, está vivo, graças a Deus. Agora tem que começar a recuperar esse atleta. Como que a gente faz? A primeira coisa, não é vergonha não, tá? Não é vergonha alguma. Normalmente, provas de grandes magnitudes, o que a gente faz? Normalmente, o staff, todo suporte de prova, tem um departamento médico, né? Aquele sorinho, né? Hipertônico, né? Aquele sorinho bacana pra caramba, soro glicosado e tal. Aquilo ali é excelente. Eu já tive possibilidade de usar esse artifício depois de uma prova dessa grande. Você se recupera bem, bem, bem. Mas agora não vamos falar sobre infusão venosa, né? Vamos falar sobre nutrição, né? O grande problema da hidratação é você se manter hidratado, porque todo mundo fala o seguinte, vamos tomar bastante soro, Pedialyte, Gatorade para melhorar a hidratação. Isso é ótimo, sem problema algum. O problema não é só tomar o soro, não é só tomar o Gatorade. Porque o que acontece? Você coloca fluido para dentro, o problema todo é esse fluido entrar e esse fluido se manter.
você se manter hidratado, porque o problema todo é você colocar muito fluido para dentro e você urinar muito, e você não se reidratar. A hidratação... A torneira fica aberta, né? Torneira aberta, urinando. Chegou aí, Thiago? Não, deu uma travada, Rogério. Então você estava falando um achocolatado, um suco de laranja, colocar um sódio para dentro, para manter essa retenção hídrica. Exatamente, melhorar a reidratação, não é só a hidratação. Você se hidratar, você se hidrata, mas o problema todo é aquilo que você falou. Você se hidrata, mas urina muito. Então é legal você colocar algo para dentro que fique. A reidratação, se manter hidratado. Isso é o que é bacana. Então a gente vem encontrando bastante literatura mostrando que a água é legal, mas não é melhor do que o suco de laranja. Que o suco de laranja é bom, mas não é melhor do que o leite. O leite é legal, assim, com achocolatado é melhor ainda. Entendeu? Para o aspecto de reidratação. Não estou falando de prova. Estou falando de pós-prova. Entendi. Interessante. Carboidrato, hidratação, proteína um pouco, sódio para reter. A gente pode até pensar também em antioxidante, assim, na alimentação como um todo, né? Antioxidante, polifenóis, curcumina, quercetina, né? Antocianinas que estão sendo muito falados hoje em dia, né? Principalmente, gente, isso que eu estou falando aqui agora, seja no alimento com certeza, mas como suplemento, antocianina, por exemplo, polifenóis, que estão associados a um poder muito grande anti-inflamatório, antioxidante, como suplemento, principalmente naquela fase pré-competitiva, aquela semaninha antes, durante a competição, não vai ter muito como usar, e pós-competição, para recuperar. Não utilizar curcumina, antocianina, por exemplo, como suplemento de forma isolada, que tem um poderoso efeito antioxidante, anti-inflamatório, durante os treinos. A gente tenta evitar durante o treino, porque no treino eu quero adaptação. E para adaptar o meu atleta frente ao treinamento, parte dessa adaptação é pelo estresse oxidativo, né? Então eu preciso do estresse oxidativo. Se eu venho com um anti-inflamatório, um antioxidante potente, pode inibir parcialmente a adaptação do treino. Mas ali na pré-competição, no período competitivo, eu já não quero mais adaptação. A adaptação já aconteceu. Eu quero recuperar o meu atleta e deixar ele no estado ali ótimo para a competição. Então, seria interessante, vem sendo descrito isso, e já está nos posicionamentos mais atuais em nutrição esportiva, utilização. O nível A, o nível B de evidência, na realidade. Nível B de evidência. Uma curcumina, uma quercetina, tocianina. Então, é interessante, né, quem é nutricionista esportivo, o atleta, o coach, pesquisar um pouquinho mais sobre esse tema também. Tá? São os micronutrientes ali. Os berries são excelentes, né? O açaí, os berries são riquíssimos em antocianinas, são boas fontes. Amora, romã, jabuticaba, isso, romã, açaí. Isso. Verdade. Exato. Então a gente tem que utilizar fruta. E até porque tem artigos interessantes também, Rogério, do Asker Jeckendrup, o maior de todos aí, que num pós-treino, por exemplo, pós-competição, quando você utiliza a fruta, algumas por terem, inclusive, a frutose lá, o glicogênio hepático recupera mais rápido. Né? Recupera mais rápido quando comparado, por exemplo, ao alimento que só tem glicose. Então, da mesma quantidade de carboidrato total, glicose versus glicose e frutose. Vai fazer depois por biópsia ou ressonância. Glicogênio muscular e hepático. O muscular sobe igual, mas o hepático sobe mais na presença da frutose, recuperando mais rapidamente. Então a fruta, que a fruta além do carboidrato já vem, dependendo da fruta, com esse pacote de polifenol, que é fundamental. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, né, Rogério? Bater hidratação, ótimo, beleza, tem que bater macronutriente, ok, mas caramba, não é só macronutriente. Porque se for para bater só macronutriente, eu posso comer só maltodextrina, em pó, e vou bater meu carboidrato, mas está longe de ser o ideal.
Então, pensar sim no micronutriente, no polifenol, fruta, vegetal, legume, no dia a dia. Tá? No dia a dia é bastante interessante. Porque E na questão da recuperação, como o Rogério falou, é tentar descansar, sono, né? No pós-prova, a questão lá da hidratação, mas não só a hidratação, é reter esse fluido dentro do seu corpo. O sódio vai ser muito bem-vindo aí. Uma proteína, já pensando numa recuperação já médio e longo prazo, você está todo lesionado, né? Micro lesões internas por conta da prova, mas aquela recuperação bem rápida ali, o forte mesmo, a hidratação, um sódiozinho, um carboidrato, né? E o lipídio, a proteína vindo ali por tabela, mas o principal seria isso. Eu acho que eu entendo por aí pelo menos. E de forma crônica, esses antioxidantes aí vindo da alimentação principalmente. Tiago, você mencionou sobre os diferentes tipos de carboidrato em função dos diferentes transportadores de carboidrato, né? A frutose chega bem mais rápido, né, do que a glicose. Então, quando você faz essas combinações de diferentes transportadores de carboidrato, você tem aí um time release de absorção muito bacana. Isso é bem bacana, você utilizar dessa forma. Uma outra coisa também que a gente não pode esquecer, que isso acontece muito na prática de atividades de ultra endurance, é o uso exacerbado e indevido de anti-inflamatórios. Isso aí. Isso acontece muito. Os não esteroides, em nível renal, complica bastante. E a gente já está falando já de uma prova que tem uma exigência renal incrível, hidratação comprometida, e aí a gente já tem que ficar muito preocupado para começar a não gerar a falência do rim. Coloração da urina, tem pós-prova. Está desidratado ainda, né? Isso. Já está desidratado. É verdade. Pode dar rabdomiólise, né? Sim, Uma rabdomiólise. A quantidade de mioglobina que precisa ser filtrada ainda pelo rim. Um rim deficiente ainda. Com certeza. Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso. Gente, não... E disbiose também. Até pré-probiótico, né? Não, probiótico eu não Até pré-probiótico. Eu não atendo nenhum paciente meu atleta que compete sem utilizar probiótico. Todos têm que usar. Isso aí é... Legal. Rogério? Diga. Ó, Rogério, infelizmente está acabando aqui o tempo, já estamos com 58 minutos. Está acabando. Já quero te agradecer aqui imensamente, né, porque você traz muito conhecimento que está fora do livro. Né, um conhecimento prático que engrandece aqui todo mundo. E eu quero fazer uma outra live com você, mais especificamente com o atleta cetogênico. Mas por questões do tempo, vou ter que me despedir, pedir para você deixar uma mensagem final para a nossa audiência, né, quem está nos escutando, e agradecer aqui novamente, meu parceiro. Muito obrigado mesmo. Foi show de bola, foi top. Valeu, Thiago. Obrigado. E eu queria deixar a mensagem da seguinte forma. É uma mensagenzinha de alerta em função do que a gente está pretendendo fazer já há algum tempo, vem pretendendo fazer, né? Que é essa desmistificação de certas informações aí errôneas que estão sendo divulgadas aí das redes sociais e tal. E o Thiago, eu achei de suma importância ele abrir esse canal para que a gente pudesse desmistificar isso e elucidar as pessoas. Porque é muita carga de informação errada, muita coisa. E às vezes a gente vê as pessoas perdidas num mar aí de informações erradas aí, fazendo uma série de atrocidades e colocando sua vida em risco. Então, eu peço, por gentileza, quando você tem vontade de fazer algo, procure um profissional, veja se ele é habilitado, se tem condição. Não fique procurando somente suplementos, não fique estudando somente suplementos na internet. Alimentos são importantíssimos. Profissional de educação física para te orientar nas suas atividades. A caminhada de muitos quilômetros começa com o primeiro passo. Então, vamos lá, passo por passo. Não vai querer começar a correr já aos 200 metros na frente, onde você não deu nem o primeiro passo. Vale a pena regredir para crescer. Então, vamos devagar. E a gente vai ganhando confiança e vai ganhando experiência na nossa caminhada. Eu tenho aí mais de 23 anos de atividade física e cada vez que eu treino, sempre me encontro em situações sempre adversas.
e a gente vai somando experiências e experiências. Então, faça isso. Comece a prestar atenção mais no teu corpo, comece a entender mais o que acontece e procurar profissionais. Show de bola. Valeu, Rogério. Obrigadão. É isso mesmo. Obrigado, Rogério. No finalzinho que deu uma falhada, mas deu para entender tudo. Valeu, meu amigo. Obrigado. Até a próxima aí, tá? Obrigado mesmo.